Tem muitas pessoas que estão desanimadas por tudo que está acontecendo sobre a face da terra. Ela está desanimada de buscar Deus, ela está desanimada de estar na casa de Deus, ela está desanimada de se entregar para Deus. É um desânimo constante. E agora ela deu para falar que não vai na casa de Deus mais por causa daquele homem. Eu não vou lá por causa do pastor. Eu não vou lá por causa daquela igreja. Hoje as igrejas estão difícil de congregar. É muita hipocrisia naquela igreja, né? Assim ou não é? A pessoa sempre tem uma desculpa para não buscar a presença de Deus e a grandeza de Deus. Só que a Bíblia está falando, quem chamou você não foi uma placa de igreja. Quem chamou você foi Deus. E quando Ele te chama, é para que você aprenda a viver em meio à dor, em meu sofrimento, em meu angústia. Não tem como eu dizer que eu sou de Deus no momento de luta, no momento de prova, no momento de dificuldade, eu abandono a fé. A Bíblia fala de um homem chamado Pedro, que ele olhava para Jesus, e quando ele olhava para Deus, ele estava andando sobre as águas. Enquanto ele estava olhando para Deus, ele andava sobre as águas e tudo para ele estava dando certo. Quando ele começou a olhar para a tempestade, é que hoje as pessoas estão fazendo, olhando para a tempestade do que aconteceu sobre a face da terra. Um pastor errou, a pessoa começou a olhar para o pastor. Aí o irmão, a irmã, mandou um vídeo para o irmão do pastor que errou. Quer dizer, aí esta pessoa ficou desanimada. Eu não vou mais na igreja, eu estou desanimada de tudo. Eu vi o pastor que eu mais amava caindo. Eu vi o pastor que eu mais amava fazendo o que era errado. Eu vi o outro pastor fazendo o que era errado e ela desanimou. Mas a Bíblia chamou você e Ele tem uma promessa para você e para mim sobre a face da terra. Ele falou que dentro da igreja vai ter o joio e vai ter o trigo. Quando Ele disse que dentro da igreja vai ter o joio e vai ter o trigo, Ele diz assim: não olha para o joio, olha para o trigo, porque se você olhar para aquele que faz errado, você não vai ficar em lugar nenhum. Não fica olhando para aqueles que fazem errado, não. Eu tenho uma promessa para a tua vida. Eu te chamei para você vencer, para você conquistar. E quando você começa a olhar para a tempestade, você começa a olhar para o problema, para a dificuldade, você desiste. É o que está acontecendo hoje na terra. O povo tem olhado para as dificuldades, tem olhado para o pastor que errou, tem olhado para o irmão que errou, e o mundo a cada dia piorando, porque hoje o amor de muitos estão se esfriando. As pessoas já não crê mais que existe o céu, ela não crê que existe o inferno, ela não crê que ela vai morrer, ela não crê que ela vai sair desta terra. E quando eu falo para você do amor de Deus, eu não estou falando de uma placa de igreja. Placa de igreja não salva ninguém. Placa de igreja não leva ninguém ao reino de Deus. Hoje tem umas pessoas meio malucas que diz que é só a minha igreja que vai para o céu. Meu irmão, a Bíblia fala que a porta é estreita. O que é a porta estreita? Vai ter dificuldade para você entrar no reino do céu. Ele disse, não vai ser fácil. Ele falou para Josué, Josué, dispõe agora, porque o que eu prometi para Moisés, eu também vou abrir porta para você, e aonde você pisar a planta do vosso pé, eu vou dar aquele lugar para você. Ele não disse que ia ser fácil, ele não disse que não ia ter falso profeta. Está escrito na Bíblia que ia ter falso profeta, está escrito na Bíblia que ia ter falsas pessoas dentro da igreja, mas ele disse: seja forte e corajoso. Olha o que ele diz aqui: Moisés, servo do Senhor,
que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Foi fácil para Moisés naquele deserto? A Bíblia fala que tinha quase 3 milhões de pessoas com Moisés no deserto. E naquele deserto, as pessoas viam as maravilhas que Deus fazia. Mesmo assim, nem todos abriram o coração para Deus. Nem todo mundo se entregaram para Deus. A Bíblia fala que Moisés já estava cansado de cuidar daquele povo, que Deus tirou ele do cativeiro. Chegou um momento que Moisés, ele queria morrer porque não estava aguentando mais o povo, porque o povo vivia nas costas de Moisés. E hoje na face da terra está assim. As pessoas querem andar, mas segundo o pastor, se o pastor errar, a pessoa também para, ela desiste. E você não pode ser assim. Se eu olhasse para as pessoas que erraram, que pararam, que desistiram, que voltaram para trás, teve pastores que me ajudaram na fé e hoje caiu, hoje abandonou a fé. Se eu olhasse para ele, hoje eu estava na rua, fumando, bebendo, fumando crack, roubando, sendo preso, porque eu tenho olhado para Deus, e quanto mais eu olho para Deus, eu estou prevalecendo em minha luta, em meus problemas, em meia dificuldade. Mas lá tem problema também. Em todos os lugares tem luta. Em todos os lugares tem pastor que erra. A Bíblia fala em João capítulo 8: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra, filhinho. Tem um montão de pessoas jogando pedra um no outro, apontando o dedo um para o outro, mas isso não vai ajudar as pessoas que estão perdidas sobre a face desta terra, querendo encontrar um caminho para herdar a vida eterna. Tem pessoas que querem encontrar um caminho, tem pessoas que querem uma porta aberta. Dá uma olhada para você ver. Eu falei para as pessoas, quando Deus chamou Moisés, ele falou: Moisés, é para tirar o povo do cativeiro. Ou Deus falou: Moisés, você vai tirar o povo só da igreja tal, tá? Você vai tirar o povo da igreja mundial, você vai tirar o povo da igreja da Assembleia Pentecostal, a Deus e Amor, a Universal, você vai tirar o povo católico. Não, ele falou: o povo que vive na escravidão. E há pessoas que estão dentro da igreja, ainda continua escravo do mal, escravo às vezes de algo que não agrada aos olhos de Deus. Há pessoas que colocaram na mente dela que só vai ser salva a igreja dela. Aonde está escrito isso na Bíblia? É só uma porta, é só um caminho, é só um lugar de entrada, e naquele lugar de entrada não tem caminho para todo mundo. Os limpos de mão e os puros de coração, só tem um caminho para nós entrar. Nós vamos entrar ali. A Bíblia fala em Salmos 24, os limpos de mão e os puros de coração. É a pureza. Tem pastor que a pureza dele acabou. Tem membro que a pureza dele acabou. Tem obreiro que a pureza dele acabou. Tem pessoas que a pureza dele acabou. E quantas almas estão sedentas do amor de Deus? E Deus chamou o pastor, Deus chamou o padre para falar do amor de Deus, para que aquela pessoa que está perdida, ela ache o caminho da salvação. Eu não estou aqui para apontar o dedo para a igreja de ninguém. Quando nós apontamos o dedo para a igreja do outro, nós não conseguimos ganhar uma alma para Jesus. A alma olha na internet, o pastor que você mais amava estava falando mal do outro pastor, o outro pastor que você amava estava falando mal do pastor irmão. Ensina o povo a ir na igreja aonde o coração dele, a mente dele sente bem. Se ele sente bem na Assembleia, fica na Assembleia. Se você sente bem na Pentecostal, fica na Pentecostal. Se você sente bem na Universal, vai para a Universal.
Se você sente bem na congregação cristã, vai para a congregação cristã. Lá na glória, eu e você, os pastores, vão prestar conta. Deus vai prestar conta do pastor e dos obreiros sobre a face desta terra. A Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 13, fala que o pastor, ele vela pelas almas da pessoa. É ele que cuida da alma da pessoa. Tem pastor matando a alma da pessoa. Tem pastor falando mal do outro. Tem pastor criticando o outro. Tem pastor falando mal do outro. Tem pastor matando a fé do outro. Como é que as pessoas vão vir para a igreja se você está matando a fé do irmão? O irmão gosta de ir na tua igreja, que ele fica na tua igreja. Se ele gosta de ir na minha igreja, que ele fica na minha igreja. Porque se você perde uma alma, Deus vai prestar conta de você, pastor. Deus vai prestar conta da sua alma. Nós não estamos aqui para julgar. Nós não somos juízes na terra. O juiz é Deus. Quem vai julgar naquele dia vai ser Deus. Quem está certo, quem está errado, vai ser Deus. E hoje, as ovelhas estão sendo dispensas porque tem gente que não aprendeu, tem obreiro que não aprendeu, tem pastor que não aprendeu. Ou você acha que eu estou na igreja, aonde eu estou congregando, na igreja mundial do poder de Deus, porque o homem me chamou? O homem não me chamou, não. Tem pessoas que riem e criticam, mas a porta está fechada. Está de mal a pior o seu relacionamento. Tudo está dando errado para você. Você não tem paz. Tudo está dando errado. Deus está te chamando uma verdadeira, o caminho verdadeiro. Você não está vendo o que está acontecendo na terra? Você não está vendo que isso daqui vai acabar? Ele chama você porque ele tem uma promessa. Eu e você, católico, espírita, não religioso, não importa. Eu e você, nós vamos morrer. Ele está dizendo, desponte agora. Se você pode me buscar, é agora. Se você pode ter um encontro comigo, é agora. Se você pode me amar, é agora. Depois que morrer, não adianta.